Gente, eu acabo de assistir aqui o jogo da seleção brasileira com a seleção paraguaia e o Brasil perdeu mais uma vez jogando um futebol ridículo, um futebol bizonho, um futebol vergonhoso, né? Parece que a seleção brasileira não está encontrando o seu caminho e a classificação para a Copa do Mundo vai ser difícil, hein? Pode ser que consiga, mas vai ser difícil, né? Eu atribuo isso a dois fatores. O primeiro fator é o seguinte: desde que lá em 2014, na Copa de 2014 aqui no Brasil, a gente tomou aqueles impiedosos 7-1 da Alemanha, né? E que poderia ter sido até mais, as outras seleções perderam respeito pela seleção brasileira. Você vê que antigamente, antes disso, né, as seleções jogavam contra a seleção brasileira fechadas, com a marcação homem a homem, marcação cerrada, havia um respeito, havia um temor, havia um medo da seleção brasileira. As outras seleções viam aquela camisa amarela, se borravam de medo, né? A única que não era a Argentina, né? A Argentina sempre foi de igual para igual, né? Mas as outras sempre se borravam de medo. E agora não tem mais isso. Perderam o respeito pela seleção brasileira. Qualquer um parte para cima da seleção brasileira sem medo, sem medo de ser feliz, sem receio, sem achar que a seleção brasileira vai se impor. E a seleção brasileira realmente não se impõe, né? Então esse é um dos motivos. As outras seleções perderam o respeito pela seleção brasileira, né? E cresceram para cima da seleção brasileira. O outro ponto é o seguinte: trabalho da CBF em relação à seleção brasileira no ciclo pós-Copa 2022, lamentável, né? Em vez de escolher um técnico para fazer um trabalho de 4 anos e ter começado o trabalho logo depois da Copa de 2022, não. Ficou com aquela história se Ancelotti vinha, Ancelotti não vinha, aí botou técnico interino que foi o Fernando Diniz, e tudo isso olha, tudo errado. Tinha que ter escolhido um técnico para ficar os 4 anos, né? De preferência um técnico estrangeiro. Se não pudesse ser o Ancelotti lá naquele momento, então botava outro. Por exemplo, o Jorge Jesus. Eu, como você sabe, eu não sou fã absoluto do Jorge Jesus, né? Mas ele é um bom técnico. É um bom técnico, não há como se negar. Então botava ali o Jorge Jesus para fazer o ciclo de 4 anos, 2023 a 2026, né? Final de 2022 a 2026, né? Ou então botava um técnico brasileiro, botava o técnico Fernando Diniz, né? Como eu já disse para vocês, o Fernando Diniz só foi escorraçado da seleção porque botaram ele na fogueira, né? Com as eliminatórias já começando. Ele não teve tempo para preparar o time para jogar de acordo com as ideias que ele professa, as ideias que ele defende, né? Então, o Fernando Diniz ele era uma excelente pedida desde que dessem tempo para ele trabalhar. E esse tempo não foi dado, né? Então, o planejamento em termos de seleção brasileira está todo errado, todo errado. Em resumo, há erros da Confederação Brasileira de Futebol e há erros também dos próprios jogadores, que parece que não rendem na seleção, mesmo que rendem em seus clubes, né? E, sobretudo, as outras seleções não respeitam mais. Acabou o respeito. É isso aí, gente. Muito triste. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Se você concorda comigo, curte aí, dá seu like, se inscreva no canal, compartilha e ativa o sininho para receber novas notificações. Obrigado pela assistência.